Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém, Jesus Cristo basta, amém. Ele é suficiente. Você conhece aquela famosa frase, floresça onde Deus te plantou, é ou não é? Essa frase é famosa. Mas nem todo mundo floresce. Porque algumas pessoas ficam questionando o solo, ficam questionando o adubo, ficam questionando as circunstâncias ao redor. Elas não entenderam por que estão plantadas naquele lugar. Em outras palavras, você já parou para pensar por que é que eu estou onde eu estou? Você crê que Deus governa a sua vida, amém? Que Ele tem o controle de todas as coisas. Então a pergunta é, por que eu estou onde estou? A Bíblia conta a história de uma menina que foi plantada no lugar certo, na hora certa. Ela é conhecida como a escrava da esposa de Naamã. Naamã era um oficial do exército sírio, e ele estava cometido de lepra, uma doença incurável para aquele tempo. E essa menina foi levada cativa quando esse exército invadiu Israel e levou os israelitas prisioneiros. Ela foi uma das meninas. Ela foi separada dos seus pais, da sua família, foi levada à força, sem consentimento, para outro país. Certamente não era o que ela tinha planejado para ela. Não era algo que ela tinha sonhado para a vida dela. Mas Deus tinha um propósito, porque Ele sempre tem um propósito para todas as coisas, amém? Amém? Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 3, diz assim: um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Aquela menina estava ali porque ela era a resposta para aquele homem. Havia cura em Israel e ela precisava compartilhar dessa cura. O que você tem compartilhado no local onde Deus te plantou? Você já parou para pensar que você é a resposta que muita gente tem buscado? Você já parou para pensar que você é a resposta de orações que pessoas têm feito à sua volta? E você é a resposta para elas. Você já parou para pensar que você está onde está porque Deus te plantou aí com um propósito? Você já parou para pensar que o plano de Deus na sua vida não tem só a ver com você, mas com as pessoas que estão à sua volta? É muito egoísmo da nossa parte acharmos que Deus nos criou o homem para cuidar de si próprio, para viver sua própria vida, para cuidar das suas próprias coisas. Isso é muito pouco. Isso é muito fútil. Tenta cuidar só da sua vida. Tenta resolver só os seus problemas. Vê se você é feliz. Deus nos criou para um propósito maior. Para algo muito maior do que nós podemos imaginar. Nós somos a resposta. E o propósito de Deus na nossa vida não tem a ver só com a gente. Que vida chata se fosse só nós. O propósito de Deus na nossa vida tem a ver com as pessoas que Ele coloca no nosso caminho. As pessoas à nossa volta. Aquela menina tinha o caminho para a cura. Ela disse: olha, se ele soubesse que em tal lugar, se ele encontrar o profeta Eliseu, ele vai ser curado. E o que Naamã fez? Foi até o profeta. Chegou, ficou revoltado, ficou bravo, porque ele achou que ele fosse ser recebido com pompas, porque ele era um homem muito importante. Mas Eliseu não deu a mínima. Eliseu lá na porta disse: vá lá no rio, mergulhe 7 vezes. Ele ficou bravo, mas ele foi, fez o que o profeta disse e foi curado. Aquela escrava, ela foi a resposta para aquele homem de que Deus era Deus. Você é a resposta para muita gente de que Deus é Deus, de que Deus é o soberano, de que Deus pode todas as coisas. Aquela menina foi canal de cura. Você também pode ser canal de cura na vida das pessoas, se você entender.
Aquela menina foi instrumento de salvação. Você tem como uma missão levar uma multidão para o céu com você. Essa é a sua missão. Então, diante do que eu estou dizendo, eu vou perguntar de novo: por que você está onde está? Às vezes não, muitas vezes não, todas as vezes, você não entende porque Deus te coloca em alguns lugares. É ou não é? A gente quer saber por que a gente está passando por isso. Por que Deus nos coloca no lugar ruim? Por que Deus nos coloca no lugar onde a gente é humilhado, onde a gente é pressionado, onde a gente é perseguido, onde a gente sofre? Porque quando a gente não entende que o Deus que governa a nossa vida nos coloca com um propósito em certos lugares, a gente reclama, a gente se vitimiza, a gente se sente perseguido, a gente coloca Deus na parede, a gente se sente humilhada. Deus, o Senhor não está vendo a humilhação que eu estou passando nesse lugar? Deus, porque o Senhor me colocou aqui? Olha o que está fazendo comigo. Eu sei que tem lugar que é difícil, eu também sofri muito. Ouça com atenção: as pessoas vão te ouvir por conta do seu testemunho. O seu testemunho vai ser maior do que o seu sofrimento. Está sofrendo? Pensa no testemunho. É o testemunho que Deus quer. O testemunho vai ser maior que o sofrimento. Então, cuidado com as suas ações e, principalmente, com as suas reações. Essa menina tinha motivo para não querer ajudar esse homem. Ela tinha motivos de sobra para ter raiva desse homem, do exército inimigo. Levou ela sozinha, deixou ela sozinha, longe de todo mundo, para trabalhar para a mulher dele, para ser escrava dele. Ela tinha motivos para não querer ajudar aquele homem. Ela tinha motivo de se sentir humilhada, de ter pensamentos de vingança. Bem feito, que fique doente, que morra, eu não vou fazer nada, eu não vou ajudar, está merecendo, está sofrendo porque é mal. Sentimentos vingativos que passam muitas vezes no nosso coração e que a gente tem que jogar fora rapidinho. Ela tinha o direito de reclamar, mas presta atenção nessa frase. Ela tinha motivos para ser revoltada, mas ela decidiu ser usada. Você pode ter motivos de estar revoltada, revoltado, mas decida ser usado. Decida ser usada por Deus. Foi o que essa menina fez. Deus encontrou nela um coração bondoso, cheio de compaixão. Ele quer encontrar em nós esse coração bondoso, cheio de compaixão. E essa menina sem nome, porque a gente não sabe o nome dela, está sempre falando a serva da esposa de Naamã, a escrava, a menina. A gente não sabe o nome dela. E uma menina que a gente não sabe o nome nos deixa 3 lições. A primeira delas, ela não impôs condições para fazer o bem. Ela não negociou: olha, eu sei o caminho para a cura, mas você vai ter que me libertar. Você vai ter que fazer algo em troca. Eu não quero ficar mais aqui. A gente vai ter que um ajudar o outro. Ela só fez. Ela só falou. Ela só deu o caminho para ele. Segunda coisa, ela foi capaz de sentir a angústia daquele homem, mesmo que aquele homem não merecesse a compaixão dela. Ela foi capaz de sentir, ela foi capaz de deixar de lado as próprias dores para sentir a dor dele. Será que somos capazes de deixar de lado as nossas próprias dores? Porque são essas dores que fazem o que eu falei lá no começo. São essas dores que fazem a gente não florescer. Porque a gente fica questionando o solo, fica questionando as circunstâncias. São essas dores que fazem a gente só olhar para nós e não ver que do lado também tem gente sofrendo. Ela deixou de lado as dores do coração dela, da vida que ela estava vivendo, para olhar para aquele homem e sentir a angústia dele.
Como Deus espera isso de nós. Tem sempre alguém sofrendo do nosso lado. E a terceira coisa, ela encontrou uma oportunidade para expressar o amor e o poder de Deus. A gente tem que estar atento e não perder as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho de expressar o amor e o poder dele. Esse testemunho da menina não foi apenas a cura física para aquele homem, mas foi uma cura completa. Levou aquele homem à salvação. Olha o que diz no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 15. Eis que agora, olha o que ele diz: eis que agora eu reconheço em toda a terra que não há Deus senão em Israel. Olha o testemunho. Olha o que ela fez, como ela foi instrumento, como ela floresceu onde Deus colocou ela. Ela levou salvação para a vida daquele homem. Deus nos testa, queridos. Deus testa o nosso coração. Deus testa as nossas motivações. Deus testa as nossas palavras. Deus testa a nossa fé. Sabe quando você ora dizendo: Senhor, me usa, eu quero ser usada, eu quero ser farol. Deus testa. Quer mesmo? Quer mesmo? Não importam as circunstâncias, quer mesmo? O importante é o testemunho. O testemunho vai ser maior do que o sofrimento. O importante é florescer onde Deus te plantou. Isso que é importante. Deus testa. Ele te plantou nesse lugar para te usar. Tem lugares que você escolheu estar. Aí, as consequências são inevitáveis. Mas tem lugar que Deus te colocou. Deus abriu a porta. Você orou. Deus te colocou. E quando Ele te coloca, Ele te ajuda a florescer. Mas você precisa entender. Você precisa entender que não é reclamando, não é murmurando, mas é entendendo o que está por trás de tudo que você está vivendo. Quem são as pessoas que Deus quer salvar no lugar? Quais são as estratégias que Deus tem para você naquele lugar? Seja você o patrão, seja você o empregado, você serve a um Deus de propósito. Não importa quão difícil seja a sua missão, se você tiver a convicção de que Ele governa a sua vida, de que Ele tem um propósito que precisa ser cumprido, e você disse que quer ser usada, você disse que quer ser usado, então Ele pegou e te plantou lá, para fazer você florescer. Só floresce quem passa no teste. Só floresce quem passa no teste. Aquela menina floresceu. A Bíblia não fala mais sobre ela. Eu, aqui nas minhas ideias, eu imagino o quanto Deus recompensou aquela menina. O quanto Deus fez na vida dela, depois desse gesto. Porque a gente nunca consegue ganhar de Deus. Deus é o Deus da compensação. Deus quer que você floresça como ela. Ela floresceu e a menina sem nome está sendo pregada nesse altar, trazendo uma lição para o nosso coração. Quem floresce e passa no teste tem a resposta certa. Quem passa no teste e floresce tem cura para oferecer. Quem passa no teste e floresce tem compaixão de sobra. Quem passa no teste e floresce tem a palavra certa. Quem passa no teste e floresce não quer nada em troca. Quem passa no teste e floresce tem o alvo certo, é focado em florescer, em cumprir o propósito, porque Deus faz você florescer, te arranca, bota você em outro lugar, faz você florescer, te arranca, bota você em outro lugar. Você não quer ganhar a cidade?
Você não quer ganhar família? Você não quer ganhar almas para o Senhor? É assim. É instrumento de Deus, é assim. Quem passa no teste floresce. Tem o caminho da salvação. Deus vai te usar onde Ele já te plantou. No nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Deus, obrigada por essa palavra, Senhor. Muitas vezes, quase todas as vezes, não conseguimos entender a maneira como o Senhor trabalha. A maneira como o sofrimento vem. A maneira como não conseguimos lidar com a perseguição, com as calúnias, com a humilhação. Mas hoje nós fomos relembrados que o Senhor tem o controle das nossas vidas. O Senhor tem o controle e o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Então nada que acontece na nossa vida que seja do seu comando pode nos ferir. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós queremos sim ser instrumentos do Senhor. Queremos ser usados pelo Senhor. Queremos levar uma multidão para o céu. Queremos expressar a compaixão. Queremos mostrar o caminho da cura. Queremos, Senhor, fazer o bem sem olhar a quem. Porque queremos ser parecidos contigo, Jesus. Ajuda-nos em nossas limitações. Ajuda-nos a enxergarmos esse ambiente com outros olhos. Ajuda-nos a enxergarmos as pessoas com outros olhos. Ajuda-nos a sermos focados na missão que o Senhor tem para cada um de nós. Porque nós queremos, inevitavelmente, crescer e florescer para que o seu nome seja glorificado. Por isso, obrigada. Obrigada pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Não estamos sozinhos. O teu Espírito Santo está conosco e é Ele que nos capacita. Por isso eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.